Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Aviva no Senhor. Estamos falando, meditando, refletindo a respeito do avivamento. Já falamos sobre os profetas do avivamento e agora estamos falando sobre algumas figuras simbólicas a respeito do avivamento e como isso pode se aplicar à nossa vida. Hoje eu quero falar sobre o fogo purificador e o avivamento. O fogo purificador é frequentemente utilizado como uma metáfora em alguns textos, e descrevendo o processo de purificação e de transformação interior. Ele representa, como nós vimos já, a eliminação de impurezas, a renovação da alma. E nós temos alguns textos bíblicos sobre Deus como um fogo purificador, consumidor. Temos várias passagens, eu quero citar algumas como exemplo. Malaquias capítulo 3, versículos de 2 a 3 diz assim: Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Temos também Hebreus capítulo 12, versículo 29, que diz assim: Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Já Deuteronômio 4, 24 diz assim: Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, é um Deus zeloso. Isaías 48, 10 diz: Eis que te purificarei, mas não como a prata, proveite na fornalha da aflição. Essas passagens, então, elas destacam a natureza de Deus como um ser que purifica, mas que também refina, que remove impurezas e que prepara o seu povo para uma comunhão mais profunda com Ele. O fogo é uma metáfora poderosa para o processo de transformação espiritual e santificação que Deus realiza na vida dos crentes. Como esses textos estão ligados ao avivamento, Então, Malaquias 3, de 2 a 3, fala sobre essa purificação e santificação que fazem parte do avivamento espiritual. Deus como fogo do ourives que purifica e refina, representa então no avivamento o processo pelo qual os indivíduos passam por um arrependimento sincero, uma renovação espiritual, eliminando as impurezas e se tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Hebreus 12, 29, ele fala da consagração, do renovo. Um avivamento traz esse renovo quando as pessoas se consagram a Deus, abandonando as práticas e as atitudes pecaminosas e permitindo que Deus consuma tudo o que é contrário à sua vontade. Deuteronômio 4, 24 descreve Deus como esse fogo consumidor, um Deus zeloso. Esse zelo divino é refletido no fervor renovado dos crentes durante um avivamento. Quanto maior for o compromisso com a adoração, com a oração e a obediência a Deus, mais o zelo e o fervor ardem em nossos corações. Isaías 48, 10 já fala de outra coisa, da transformação através da aflição. Fala da purificação através da aflição, das provações. Muitos de nós têm passado por aflições e por provações. Quem sabe, períodos de avivamento, eles muitas vezes já surgiram por tempos de dificuldades e provações, onde os crentes buscam a Deus com maior intensidade, resultando então numa transformação profunda e principalmente na renovação da fé. Eu gostaria de finalizar, falando sobre Malaquias capítulo 3, versículos de 2 a 3, que fala sobre essa purificação. Ele diz: quem suportará o dia da vinda do Senhor?
Amados irmãos, estamos vivendo em tempos que é imperativo buscar um profundo avivamento espiritual, você sabe. O profeta Malaquias, ele está aqui nos lembrando que o Senhor é como um fogo de ourives que purifica e refina. É Ele que elimina todas as impurezas. E nós podemos refletir sobre isso, sobre essa necessidade como pessoas, como comunidade, dessa purificação. Assim como o ouro e a prata precisam passar pelo fogo para serem purificados, nós também precisamos passar pelo fogo purificador de Deus. Esse processo muitas vezes pode ser doloroso, mas ele é necessário para remover tudo aquilo que nos impede de ter uma comunhão plena com o Senhor. Como já falamos e temos repetido muitas vezes, precisamos confessar nossos pecados, abandonar as nossas transgressões e permitir que o Espírito Santo nos transforme. Esse processo de refinamento, assim como o fogo do ourives, não destrói o metal precioso. Ao contrário, ele só o purifica. Da mesma forma, Deus não nos destrói através do processo de purificação, mas Ele nos refina, nos tornando cada vez mais valioso e mais aptos para o seu serviço. Devemos nos submeter ao seu refinamento com humildade, sabendo que Ele está nos moldando para o nosso próprio bem e para o louvor da sua glória. Quais são os resultados, então, desse refinamento, dessa purificação? Quando Deus opera em nossas vidas, aqui fala, que trazemos diante dele ofertas de justiça. Nossas vidas se tornam um testemunho vivo da sua graça e também da sua misericórdia. O avivamento não é apenas uma experiência, não é uma experiência emocional, é um tempo de transformação genuína que impacta todas as nossas atitudes, comportamentos, nossos relacionamentos. Quando nós passamos a clamar ao Senhor para que Ele envie o seu fogo purificador sobre nós, trazendo avivamento e renovação espiritual, que sejamos como ouro e prata refinados, prontos para oferecer as nossas vidas em justiça ao nosso Deus. Que estejamos dispostos a passar pelo processo de purificação, sabendo que o resultado final sempre será uma comunhão mais profunda e uma vida transformada pelo poder de Deus. Agora, o que significa o sabão do lavandeiro? Essa expressão, sabão do lavandeiro, mencionada em Malaquias 3:2, é uma metáfora que se refere a esse processo de purificação. Na antiguidade, os lavandeiros utilizavam o sabão feito de ingredientes naturais, como as cinzas, como nós já vimos, como um agente, e gordura animal para limpar as roupas. O sabão dos lavandeiros era conhecido por sua eficácia em remover as manchas e impurezas mais difíceis. Nós podemos aplicar essa metáfora à nossa vida espiritual. O sabão do lavandeiro simboliza a ação de Deus por meio do Espírito Santo em purificar e limpar os crentes das suas iniquidades e seus pecados. Assim como o sabão remove a sujeira das roupas, o poder purificador de Deus, do sangue precioso de Jesus, remove a impureza espiritual, tornando os crentes mais puros e preparados para a comunhão com Ele. Essa metáfora também nos lembra que a purificação espiritual pode ser um processo intensivo e às vezes até desconfortável, mas ele é necessário para que possamos ser refinados e transformados de acordo com a vontade de Deus. É um convite para nos submetermos ao poder purificador de Deus e permitir que Ele nos limpe e que Ele nos restaure. Senhor, nós clamamos a Ti por esse fogo purificador em nossas vidas. Purifica-nos, refina-nos e transforma-nos para que possamos ser vasos de honra em Tuas mãos. Que nós possamos experimentar um verdadeiro avivamento espiritual, trazendo glória e honra ao Teu nome. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Eu espero que esta mensagem inspire e fortaleça a sua fé. Não desista de buscar este avivamento, esta renovação espiritual. Que o Senhor abençoe você. Medite sobre essa palavra. Ore a Deus.
Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossos devocionais matinais à Viva no Senhor. Deus te abençoe e até lá.